Oi, gente, o meu nome é Giovanni dos Santos. Eu sou ator de teatro, sou editor de vídeo e eu estou tentando fazer uma série. Eu estou tentando, na verdade, fazer uma coisa assim mais caseira, dentro do meu limite, assim dizendo. Eu quero ver se isso dá certo, né? Se não der certo, pelo menos eu me senti satisfeito por ter, pelo menos, conseguido terminar um trabalho de anos tentando tirar do papel. Como eu tinha dito no editor 8, é isso? Isso, editor 8, meu próximo passo. Eu tô construindo essa série desde uma ideia que eu tive na época em que morava em Tramandaí, que envolvia os dois personagens mais antigos que eu interpreto, que é o Francisco Preto, né, que já tem um próprio canal e tudo, e também o Noturno, que eu decidi fazer essa série mais para poder fazer com que as pessoas conheçam mais esse personagem, além do quadro que ele tem de histórias, né? Que assim, o Noturno ele tem uma história por trás desse padrão que ele tem de ser um simples contador de história. É que antes dele ser um contador de história, ele era uma pessoa completamente oposta do conhecido. E a série vai mostrar exatamente como o Preto e o Noturno se conheceram, quem são eles, e entre outros personagens que fazem parte dessa história. Então vamos a eles. A história, na verdade, relata uma relação muito improvável sobre esses dois personagens, né? Ela se passa presentemente em 2010, na época em que o Facebook está recém bombando. Só que a história realmente começa mesmo 7 anos antes, que mostra como o Noturno conheceu o Preto. O Noturno é o Noturno ele é um gaúcho, né, morador da região sul. Ele é convidado pelo pai dele, senhor Norton Guedes, para poder conhecer o Noturno no reduto recente de Woodstock, recente daquela época. Ali se descobrem, se conhecem, tudo coisa de metade de um dia. Aí acontece um incidente que a comunidade de Woodstock, que acaba sendo lá, que ocorre tudo lá em São Paulo, é atacada por um bando de caçadores, assim dizendo, e no processo o Padre Noturno acaba morrendo no processo. Aí o que acontece? Aí, como último pedido do Padre Noturno, ele pede para que o Noturno leve o Preto para casa deles no sul, de volta no sul, para poder proteger tanto um quanto do outro de um caçador com o codinome de Herdeiro, que seria o provável assassino do Padre Noturno. Então, 7 anos depois, o Noturno começa a executar o seu plano de vingança, se infiltrando na unidade da onde veio esse caçador, da onde veio o herdeiro, da onde veio todo esse motivo pelo ataque ao Woodstock, por causa do Preto, por causa do Francisco Preto, para poder se vingar do herdeiro pelo assassinato do pai dele. Enquanto isso, ele deixa o Preto seguir com a vida dele, e ele tem o principal objetivo único na vida dele de voltar para Woodstock e retomar a vida dele com a mãe dele, a Naomi Mitsu, que é uma imigrante japonesa que fundou a comunidade. E desde então tinha criado o Preto até os seus poucos anos, até os seus 13, 15 anos de idade como um filho, né? Aí já viu, né? O negro adotado por uma japonesa. É a coisa mais normal do mundo. Eu penso assim, pelo menos. Aí no meio desse processo,
A primeira fase assim, da série se foca mais no Noturno, pelo processo que ele leva montando esse plano de vingança. E ele acaba conhecendo primeiramente a Dilanusa Chagas, que tem cujo nome de Jill. Nas horas vagas ela é recepcionista, mas ela é um tipo faz tudo na unidade, né? Um pouco de caçadora, um pouco de legista e por aí vai. Com o tempo ela acaba se tornando para ser adoredeiro. E no mesmo dia, não, minto, acho que alguns dias mais tarde, para não dizer um ou dois, ele conhece o chefe da unidade, o capitão Pedro Ortiz Carvalho de Souza, o Pox. Ele é responsável por todas as operações da unidade e com o tempo ele acaba vendo em Noturno um exemplo de carregador promissor. Sendo que até então, nesse meio tempo, o Noturno tenta descobrir a identidade do herdeiro. Mas ele acaba falhando miseravelmente com a Jill, miseravelmente com o Pox. E no meio desse processo, ele começa a gente começa a ver como é cada um desses personagens, que a Jill é a única funcionária da unidade alheia, desculpa, a atividade habitual da unidade, que geralmente vem a matar as suas casas, a matar os seus alvos, e ela é contra isso. Agora, o Capitão Pox, ele caga e anda pra isso. Se ele tiver que atirar, meter uma bala na cabeça, vai ser isso que ele vai fazer. No meio desse processo tem o primeiro alvo do Noturno, que é a Maria Clara Moreno. Só o que ele sabe é que se tratava de uma mulher grávida. Ele acreditou que isso pudesse levar apenas sob custódia para poder fazer uma abordagem simples, talvez tenha algum tipo de informação. Então nesse processo acaba morrendo uma pessoa que deveria auxiliar tanto a Maria Clara quanto no processo. Essa mulher grávida acaba virando uma protegida do Noturno. Ela acaba sendo detida e o Noturno começa a negociar a liberdade dela em questão de ajudar ele a descobrir quem é o herdeiro, ou a pelo menos fornecer um modo de chegar até ele. Enquanto isso, no núcleo secundário, que seria o núcleo do Francisco Preto, ele foi deixado por Noturno, né, livre, para poder reiniciar, retomar a sua vida de volta a Woodstock. E ele chega lá, descobre que a comunidade sumiu, não existe mais, virou só um campo puro cheio de árvores, e que até a mãe dele, a Mitsu, desapareceu. Ele fica desolado, fica sem rumo, sem condição financeira de voltar para o sul, que é por onde ele passou os últimos 7 anos junto com o Noturno, sobre a proteção dele. E aí que ele acaba conhecendo a Gorete. A Gorete, que é uma garçonete, né, explorada pelos chefes, rejeitada pela família, e que tem o sonho de ser modelo. Então todos começam essa empreitada para Gorete poder seguir a carreira de modelo. E o Preto vive em função dessa menina com o passar dos dias. Até que um dia ela é chamada para fazer teste no Rio de Janeiro. Aí começa uma baita saga, tanto dela quanto dele, das suas respectivas missões. E é mais ou menos isso o início da história da série Noturneto, que o nome surge da origem, que o nome é a mistura de Noturno com Preto, que são dois personagens que eu interpreto. O elenco conta com Sheila Santini, Jonatas Madeira, Renata Marques, Carla Santini, Katika Madeira e uma atriz convidada para interpretar a Naomi Mitsu.
Na próxima semana, ou dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já rolou ou vai acabar rolando o segundo trailer. Se não viu o primeiro, eu vou deixar o link na descrição. E também no segundo também, depende do andar da carruagem. Então é isso, gente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os interessados e também com os desinteressados. Se tiver alguma coisa, alguma dúvida em relação à série, coloca nos comentários. A gente pode acabar matando várias questões logo de cara, ou não, né? Depende da situação. E muito obrigado àqueles que me acompanham. E obrigado também aos novos 10 inscritos. Agora eu tô com 60 inscritos. Se eu conseguir chegar a 100 inscritos, eu vou me sentir o ser humano mais satisfeito até então. Então é isso, gente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.